Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite amigos e amigas. Começamos hoje mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna e, como de costume, a gente vai começar o estudo com uma oração. Alguém se disponibiliza a fazer oração hoje? Eu posso fazer, Eliane. Obrigada, Thaís. Por favor. Então, quem puder e quiser fechar os olhos, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos novamente para acompanhar este estudo, acompanhar as leituras, os ensinamentos que nos é trazido por André Luiz, através de nosso querido Chico, e pedindo aos nossos irmãos desencarnados, nossos amigos espirituais, que nos auxiliem durante este estudo, nos intuindo, nos auxiliando com entendimento, e que possamos todos, focados aqui neste estudo, nessa leitura, contribuirmos para que possamos aprender um pouco mais, e que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Thaís. Ok, agora eu vou colocar aqui o resuminho da semana passada que o Leandro fez para a gente. Obrigada, Leandro. Então, eu vou ler esse resuminho para a gente começar. Então, capítulo 14, prestando assistência. Retornados à casa transitória de Fabiano, André Luiz sente-se ainda desejoso de mais aprendizados. Assim, pede permissão a Jerônimo para que possa voltar ao lar de Dimas, o que, para seu espanto, prontamente foi atendido. Sentiu que a permissão era conquista alcançada, mas que também trazia consigo o peso da responsabilidade perante seus superiores. Ao chegar à residência, André deparou-se com Dimas em um canto da casa ainda ligado ao corpo carnal por tênues fios dourados, envolto pelos braços da sua mãe, e também dois amigos com ela mantinham-se apostos. Dadas cordiais apresentações, um deles, Fabriciano, recebe o detalhado relato dos acontecimentos anteriores. Era ele trabalhador espiritual na labuta mediúnica com Dimas e estava ali para assisti-lo. André indaga ao amigo benfeitor se todos os médiuns recebem tal assistência do orbe espiritual, o qual lhe responde: a mediunidade é título de servidor como qualquer outro. Há pessoas que buscam a obtenção de títulos, mas ignoram o trabalho a ser feito. Assim, as equipes de assistência não são para todos em geral, mas sim para aqueles que permanecem dispostos ao trabalho ativo. Dentre os problemas encontrados está a insatisfação dos médios perante o próprio dom. Se possuem a intuição, desejam a incorporação. Se possuem a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos de materialização. E assim, caminham mancos, quando não deixam de andar completamente no caminho mediúnico. Fabriciano toca também na questão dos suicídios involuntários, exemplificando a ignorância ou até mesmo o conhecimento espiritual mal aplicado, como formas menos inteligentes na expressão do livre-arbítrio. Exemplifica a fala como o caso de uma suicida que possuía conhecimentos espirituais das consequências acarretadas do penoso desligamento do corpo e da assistência prestada uma vez de volta ao plano espiritual. André fala do impacto no desencarnante das conversas inconsequentes durante o velório terreno, exemplificando como um novo caso. Aí está, ótimo resumo do que a gente leu até agora. Vou pôr o livro aqui, você espera um minutinho. E aqui, paramos aqui nesse parágrafo. Então, vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Eu posso ler um pouco, depois eu Obrigada, passo a bola. Thaís. Da onde que é do Dimas, né? Dimas, isso. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer. Tendo se aproximado do assassinado,
quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavalheiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou o brejeiro: mas, coronel, como veio a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso ao público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou, apagando o cigarro. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo, haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Neste momento, horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou: sou eu o assassino. Que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergava o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por involuntária estremeção que arrancou abafado o riso dos presentes. Logo após, o suicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se, precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajude-me ainda, tem compaixão. Deve saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Ao lado do infeliz, em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas, mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Limpa a câmera, o novo amigo dirigiu-se a mim observando. Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicada à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva,
Descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso tem defesas pessoais, mas a resistência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sobre terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados? Insisti perguntando. Não chegou a ver, nem a ouvir, integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que quando os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Nossa. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Ô, Thaís, Dimas, quer parar um pouquinho para a gente só conversar sobre o que aconteceu até agora? Você quer fazer algum comentário? A única coisa que eu queria... Oi, pode falar, José? Não, assim, só do fato a pessoa comentar, falar de alguém, né? O cara foi chamado, né? Foi invocação indireta que ele falou ali, né? Muito interessante isso, né? Só de você vê as pessoas ao redor ali falando sobre o fato. Até então não tinha aparecido ninguém, né? Eles estavam lá tranquilos, ele lá com a mãe dele, com os outros benfeitores ali protegendo. E aí você vê os encarnados fazendo esses comentários, contando a história, revivendo, né, a situação. Indiretamente, sintonizaram com essas consciências, né, com essas pessoas, esses espíritos, e é a sintonia, né? A lei da atração, atraíram eles para lá, para perto dele, né? Na engraçado é que ele fala assim, né? Por que me chamas, né? Sou eu assassino, né? Quer dizer, cara, foi chamado. Outra coisa que me chamou, foi atraído, né? Foi sugado, né? Eu acho, assim, ele estava contra a vontade dele, foi por essa impressão que eu tive, né? Foi atraído pelo chamado aí dos comentários, a fofoca ali no meio do velório. E outra coisa que me chamou a atenção aí na leitura, antes que eu esqueça, é do caso que ele fala, né, que Dimas mantinha a oração, né, por isso estava protegido, mas a casa não tinha, né, a oração, não fazia a leitura, né, a prece. Então a casa estava desprotegida, por isso que abriu as portas para esse pessoal aí que foi invocado. Interessante, né? Se a gente pensar em tudo isso que acontece como ele estava explicando, né, no resumo que a gente leu, da importância dos bons pensamentos na hora ali do desencarne, do velório, não só os pensamentos, mas do que a gente fala, né, das palavras, o poder que a palavra tem, que o pensamento tem, o poder da energia que você deixa no local, mas nesse caso, o poder da atração também, né? Olha só como é importante, e como a gente
tem essa responsabilidade, né? Pessoas fazendo fofoca, comentando as coisas, né? A minha avó conta uma história que aconteceu na minha cidade, que cidade pequena, você sabe isso, né? Acontece uma história, todo mundo fica sabendo, né? E ela sempre conta, diz que num velório de uma pessoa, de um pai, os filhos começaram a discutir ali na hora e derrubaram o caixão do pai, você imagina? No meio do velório. E olha a situação, né? Olha que a energia que tá trazendo ali, né? E se esse pai estava ali ligado ainda ao corpo, como ele não se sentiu, como ele ficou, né? E é isso, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, por favor, senão a gente continua, se a Thaís puder continuar, ou alguém. Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Essa era a mulher dele, né? Só para lembrar aqui. Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflito. Acho que é importante aqui para mostrar para a gente o quão importante é não cair no desespero, né? Sofrimento a gente sofre sempre, acho que independente de o quanto se acredita após a morte, eu digo por mim, essa separação, mesmo que temporária, é dolorosa, mas acho que é tão importante a gente não entrar em desespero, não entrar num desequilíbrio a ponto de afetar até mesmo a pessoa que está ali, o ente querido, a pessoa que está desencarnando, né? O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico dever deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. O que será que aconteceria se ele não tivesse ali, né, ajudando o Dimas? Será que o Dimas não ia conseguir se desprender devido ao fato de ter se conectado ali com o desespero da esposa? Eu acredito que isso acontece bastante, né? Quando muitas pessoas se veem na situação, se desesperam, fica aquele desespero tentando conversar com as pessoas que estão ali, e aí acaba piorando a situação, né? Porque quanto mais se desespera, a energia vai baixando, e aí fica a sintonia fica mais aberta, né, para se conectar aí com outras situações, outras consciências, outros espíritos também que estão vibrando na mesma faixa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo, após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Antes da gente começar, não sabia que o capítulo estava acabando já, senão teria parado aqui, mas tudo bem. Esse finalzinho eu achei que foi bem interessante, porque quantas vezes a gente não escuta
histórias de que velório é realmente uma situação social, né? Um encontro de famílias, amigos, vai, senta, começa a conversar e muitas vezes contar histórias, né? E ali é um momento, você vê, esse é um momento de aprendizado para todos nós, né? Aqui na Inglaterra, onde a gente mora, os funerais, né, eles não fazem velório, eles fazem, pelo menos a maioria aqui, né, dependendo da religião, a maioria das pessoas aqui, eles fazem só um funeral, ele não faz caixão aberto, como tem no Brasil, e geralmente assim 2 semanas depois, né, do falecimento da pessoa. No Brasil a gente tem o costume de já enterrar no dia seguinte, então fica aquela coisa, assim, né, aquele desespero em cima que a pessoa, às vezes a família não tem, acabou de receber a notícia muitas vezes, então fica aquela situação bem complicada. Eu acho que o processo de desencarne é muito complicado, tanto para a família, para os que ficam, como para os que vão, né? Tem, tem o desespero das duas partes, tem o medo, né, das duas partes, e esse final aí, que ele fala sobre a importância dos recintos serem consagrados à oração, ao silêncio, isso é muito bonito, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo ali por trás, os processos que estão acontecendo para ajudar essa pessoa no desencarne, no deslace aí do corpo material. E lógico que se a gente estiver em harmonia, no sentido assim de oração, acredito que é muito mais fácil, né? Não só para o próprio para a própria pessoa que faleceu, mas para os mentores que estão ali trabalhando, né, no corpo, na situação ali. Eu sei que é difícil, né, porque a gente está num desespero, família desesperada, muito choro, muito desespero, e é complicado, não é fácil, nós somos ainda muito pequenos nessa parte de compreensão e aceitação, né, do desencarne. A gente está trabalhando aí para aprender tudo isso, né? Porque mesmo nós espíritas que estudamos e sabemos, ainda a gente, né, temos as nossas estradas ainda para percorrer nessa parte, para aprender, né, e para aceitar. Mas foi o que a Thais falou, a parte do desespero, né? Não é que você não vai ficar triste, não vai chorar, não vai sofrer, mas talvez esse desespero, né, essa coisa assim, que, né, terrível, talvez seja mais atenuante pelo fato do conhecimento da doutrina, né? Por isso que Jesus já dizia, né? Conhece a verdade e ela te libertará. Então, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente estudar, mais libertos estaremos dessas e tantas outras situações típicas ainda do nosso grau de elevação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho? Tem um Não, comentário? concordo com o que você falou, Ariane. Acho que, pronto, é um processo complicado para todos, só que eu acho que quando nós não temos uma certeza de que a vida continua, realmente é desesperador, né? Você vê ali uma pessoa que você ama morrendo, e se você realmente não tem essa fé de que a vida continua, na visão daquela pessoa, aquilo tudo acaba ali. Então, realmente é um processo extremamente desesperador, né? Então, eu acho que isso é uma não só dessa doutrina, mas de tantas outras religiões, né, que trazem o consolo para aquele que fica também, né, de que a vida continua, que a morte é apenas do corpo, e eu acho que quanto mais essa fé é certa em nós, menos desesperados nós ficamos. Nós sofremos na mesma, como você disse, né? Você falou uma coisa que Jesus dizia, outra coisa que eu me lembro muito é que ele fala que com ele o jugo é leve.
Ele não disse que não iria haver sofrimento, mas o sofrimento é leve. Em qual sentido? No sentido de que você não vai se desesperar. Claro que ainda vai ter dor, mas não é uma dor com desespero, né? É verdade. Elia, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, estava a ouvi-las e estava a refletir sobre isso. Claro que a doutrina, não é, tem esta forma de abordar o além-morte de uma maneira que acho que é única, não é? Eu, pelo menos, não conheço outra abordagem assim tão sucinta, tão pormenorizada, tão, não é? Tão quase real, não é? E também me lembro e também me recordo que é muito doloroso, certamente, deixar, portanto, aceitar a morte dos queridos, assim, das pessoas mais queridas, não é? Mesmo à luz da doutrina, certamente que é uma atenuante, eu nunca me aconteceu, graças a Deus, até agora, mas penso que sim, que será sempre uma atenuante no sofrimento da partida de quem vai, não é? Mas acho que também há um detalhe que é bastante importante, não é só nós sabermos ou intuirmos ou estudarmos a vida para além desta vida neste planeta, mas também é entendermos a vida tal como ela é neste planeta. Nós temos a tendência de garantir tudo, não é? A nossa ignorância não nos leva mais para elevadamente para outra visão da coisa. Nós temos a tendência de achar que é tudo garantido, que os nossos pais são uma garantia, não é? Ai, se eu soubesse, não faria melhor hoje para evitar este adeus tão doloroso. Portanto, acho que também é muito bom interpretarmos a vida através dos olhos desta doutrina maravilhosa, mas também é muito importante percebermos a vida no aqui e agora e a vida tal como ela é, porque, por exemplo, nós imaginamos, agora quando é que eu vou ver o meu tio, o meu primo, o meu filho, a minha mãe novamente no além, não é? Mas também isto é incrível porque a vida aqui também é muito curta, nós é que temos a ideia de que isto é para sempre. Mas uma pessoa que tenha 60 anos, por exemplo, ou assim, percebe o quanto rápido é a vida. E de um ponto de vista do além para cá, isto deve ser segundos. Nós só estamos separados uns dos outros em termos de tempo, não é? E nós já estudámos isso vagamente, que o tempo aqui é diferente do tempo do além. Isto não será nada na relação dessas duas frequências, dos encarnados e dos desencarnados. 80 ou 70 anos, se vivermos 80 ou 70 anos, não será muito. Então, eu acho importante nesta questão não só termos a percepção do além, mas também termos a percepção da vida tal como ela é enquanto encarnados. E nunca esquecermos isso, porque acho que isso é que é muito importante para tornar a vida rica e a vida mais preciosa, mais sacra, mais a fazer da vida uma oração. Acho que a consciência dessa impermanência muito pouco duradoura, acho muito importante que nós consigamos também para nos ajudar efetivamente a enfrentar esse tipo de grandes perdas e de grandes sofrimentos relacionados com elas, não é? Obrigada, Elia. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente pode começar outro capítulo, se ninguém for mais falar. Então, vou pedir para alguém ler. Alguém mais, se a Thaís não quiser continuar, alguém... Posso ler um bocadinho, se as pessoas perceberem o meu português, não é? Tá bom, então, Elia, pode começar, então. Aprendendo sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerónimo, resoluto, penetrou a casa seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto.
Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou, enternecido, e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerónimo examinou-o e auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, fim do longo sono. Somente ontem, então, notei que, se o organismo perispíritico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais, quase de imediato, de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionómicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autónomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas, livre, Dimas, espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor, no impulso de criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagou-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo: ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com os seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: escute, refreie a emoção, que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Ou juntos, será, não é? Deve ser juntos, né? Deve ser um erro aí. Numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado, como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o inclina à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Oh, minha mãe! E a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou a Dimas através de especial pranto, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerónimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeiras transitórias. Em breve, partirá você, em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita.
Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio, acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerónimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar e, sob funda emoção, viu-o desenvencilhar dos braços maternos e avançar, cambaleante para Jerónimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou: Nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guardo o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o, mais uma vez, animando-o. Dimas congregam-se aqui. Congregam-se. Congregam-se. Oh, Deus. Congregam-se aqui. Então, vamos começar. Dimas, congressam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é do convalescente cheio de cicatrizes e a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje não pergunto mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até à última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois, já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando bem em longos anos de atividade espiritista. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Em seguida, conduziu-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã, sob o olhar de aprovação que Jerónimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemplo com gratidão e respeito no seu melhor amigo, foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu: Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa se proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínio, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo o intenso desejo, aproximou-se Jerónimo, sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado,
levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava uma consolação. Vou aqui apagar o incenso, está-me a fazer tosse, desculpem, vou ter que apagar isto. Eu acho que a gente pode parar aqui, Elia, para comentar um pouquinho, já que talvez seja uma boa, né? Então, aí, finalmente, a gente chegou aí no momento, né, de desencarne do Dimas, o momento final, né, quando houve o desligamento total ali do corpo dele, ainda ligado, né, assim, a mãezinha dele ainda explicou para ele que ele ia ficar ainda perto do corpo até o último momento, até ele ser, acredito, né, até ser enterrado, e depois ele iria participar da grande viagem, como ela disse aí, né, ela descreveu. E achei interessante que, olha só como as nossas orações são ouvidas. No momento de súplica, que ele estava suplicando, ele orou pela mãe, né? Pediu pela nossa mãe, pela mãe maior, para Maria, para ajudá-lo naquele momento. E olha que coisa maravilhosa, a mãe dele veio. Ela não estava, ela até disse para ele que ela não estava preparada para esse tipo de trabalho. Não é esse tipo, mas ela veio, claro, para ajudar o filho. E porque ele a chamou, né? Ele pediu para Maria para ajudá-lo. E Maria mandou a mãe dele, né? Maria, a nossa mãe maior, mãe né? Nossa mãe maior, mandou o carinho da mãe, que ele precisava daquele momento, né? E aí ele teve a mãezinha dele durante aí o desenlace dele. Então, eu achei isso bastante interessante, que ele fala sobre isso. E uma outra coisa também que eu achei interessante da leitura foi também a parte quando ele disse que quando acabou mesmo, quando eles fizeram o desligamento final, praticamente, imediatamente começou o processo de deteriorar o físico, o carnal, o material, o corpo material dele, né? E você vê que interessante. Imediatamente o André já começa a descrever algumas coisas que começam a acontecer no corpo, claro que não visíveis aos nossos olhos carnais, mas ele nos olhos espirituais já começou a ver as coisas acontecendo, né? Com relação às bactérias, as microbactérias que já começam a se movimentar, né? E a começar já a trabalhar ali para a decomposição daquele corpo material, né? Então, achei isso também uma coisa interessante do que o André descreveu. E também achei interessante quando ele fala que o Dimas ficou ainda meio confuso, né? Nessa coisa da confusão, porque ele entendeu o que estava acontecendo, né? Ele entendeu que ele tinha desencarnado, mas ele não conseguia verbalizar uma oração, e o Jerônimo foi lá ajudar ele. Então, você vê esses momentos logo, né, do desencarne, a gente fica ainda em confusão um pouco, fica meio confuso, fica difícil de assimilar muitas coisas, né, muitas emoções, muitas sensações, imaginando ele nessa situação, ele está sabendo o que está acontecendo, ele está vendo a família, a esposa, ele está sentindo a tristeza da emoção, né? E olha quanta coisa acontecendo, né, nesse processo. Thaís, você quer falar alguma coisa? Não, é só para complementar. Oi, tudo bem, gente? Oi, Thaís. Enfim, só para complementar o que você estava falando, que eu acho que eu vejo muito como nascer ao contrário, né? Essa parte do desencarne do Dimas, nesse caso, que apesar dele ter a compreensão, ainda é confuso. E eu fico pensando
que deve ser o mesmo sentimento de bebê, né? Então faz essa coisa do inverso. E vendo tudo isso, essa cena, eu acho que é muito importante não se preparar para a morte, que eu acho que a gente não tem como, a gente não está nesse nível, mas de alguma maneira tentar fazer com que essa transição do plano material para o plano espiritual seja feito da maneira mais simples, se é que a palavra simples cabe aqui, mas de uma maneira que não fique tão, como é que você fala? Chocante, né, para quem vai para o plano espiritual e para quem fica, né. Eu sempre falo para minha família, assim: "Gente, se acontecer alguma coisa, se eu partir antes de vocês, é claro que tristeza vai ter, mas eu não quero ninguém chorando, desesperando pelos cantos, porque vocês sabem que nem eu acredito nisso". Então, para poder tentar facilitar a vida de quem fica, né, que a ausência vai sempre ter aquela sensação do vazio físico, né, mas a gente sabe que vai além disso. Então era só para dar opinião mesmo, só para falar. Obrigada, não, claro, com certeza. É interessante isso que você falou sobre essa parte, né, do começo, do logo começo. Você vê, o Dimas ainda, ele tem uma certa autoridade moral, vamos dizer assim, ele é uma pessoa muito boa, que trabalhou, ajudou os outros, então, você vê, ele acabou de desencarnar, e ele já está recobrando a consciência, então você vê ali como ele já tinha, uma pessoa assim, né, um espírito mais desenvolvido nesse sentido moralmente, uma pessoa que ajudou, apesar dos problemas, e claro que a gente passa, e dos erros, e dos vícios, e das coisas que passamos, ele já, logo em seguida, ele já está recobrando a consciência. Mas o que a gente escuta muito, tanto em leituras mediúnicas de situações de pessoas que desencarnaram, no livro O Céu e o Inferno explica bastante sobre isso, cartas consoladoras de pessoas que desencarnaram, que depois mandam notícias, muitos deles falam que por tempos eles ficaram dormindo, e esse processo de ficar dormindo, às vezes, é necessário não só para a família, para eles acalmarem, né, ali o desespero, a situação, mas para o próprio espírito, porque eles não iriam aguentar. Imagina ter todo esse rebuliço perto deles, ao redor deles. Acho que muitas vezes as pessoas são ajudadas pelo plano espiritual de uma maneira que é como um presente você poder acordar quando a poeira já baixou, vamos dizer assim, sabe? E você está conseguindo devagarzinho recobrando a consciência ainda naquela situação meio, né, de descobrir ou de entender o que está acontecendo. O plano espiritual trabalha o tempo inteiro, a gente não está, né, largado, né? A gente não está ali solto. E é importante a gente lembrar disso também, a importância da oração, a oração para o ente querido que faleceu, como é importante, apesar do desespero, todas essas energias vão ser transferidas, né, a gente cria, né, o ambiente ao nosso redor. Então é importante lembrar disso, mas várias vezes a gente escuta de histórias, assim, de pessoas que acordaram no plano espiritual, ou acordaram num hospital, então passaram por um tempo de dormir mesmo, como se fosse um sono ali, né? Pode falar, Hélia, por favor. Estava-me a lembrar ainda há pouco de um short que vi com o Divaldo, numa coisa muito interessante. Ele, por acaso, estava um bocado exaltado, como às vezes é típico dele, mas o conteúdo era excelente. Ele disse, vocês certamente sabem, não é? Mas eu não sabia, quer dizer, nunca tinha pensado nisso assim concretamente, que não só é importante orar, como também criar, por onde estamos, uma espécie de ambiente saudável, quer dizer, organizado, clean, limpo e por aí fora. E é importante, sempre que se abre o Evangelho, para fazer pelo menos uma vez por dia, o Evangelho, há imensos espíritos que estão mais ou menos perdidos, que precisam muitíssimo de ouvir, portanto, ensinamentos, não é? E sugestões e encorajamentos, e que o Evangelho, lido em voz alta, que
que é um bom veículo para assim, apaziguar os ânimos dos espíritos à volta, e que eles vêm com ambientes assim calmos e tranquilos. Porque muitas vezes muitos nem sabem, né, ou não conseguem ainda entender, assimilar o que está acontecendo. Então, muitos deles são realmente trazidos para lugares assim que existem essas energias que você notou, de paz, de calma. Muitos precisam escutar o evangelho, né? É muito importante, como é importante fazer o evangelho no lar, né? É interessante o pormenor de ler em voz alta, sabes? A pensar sim. Já que tu tens... E eu lembro-me, aliás, que o Chico, antes de começar um centro qualquer dele, de espírita, ele também fez isso, também teve 2 anos a ler o Evangelho em voz alta, sozinho. Devia-se ter com essa consciência, não é? Com essa sabedoria de que... É sempre ensinado que se a gente está fazendo evangelho no lar sozinho, que a gente faça em voz alta, porque nós não estamos sozinhos, né? É importante lembrar disso. Pessoal, eu estou com a noção da hora, a gente tem 1 minutinho para as 9, então eu vou encerrar aqui o nosso estudo de hoje, e eu vou pedir, se alguém quiser fazer oração. Não, eu só queria... Obrigado, Kleber. Desculpa interromper rápido, só um comentário sobre essa última frase que você falou em ler né, em voz alta, quando você está no lar. Eu, às vezes, leio para mim, por causa de, às vezes, ficar com receio de minha esposa escutar e, de repente, sei lá, porque ela não acredita em nada, não tem, assim, não. Então, às vezes, mais é interessante e vou começar a ler em voz alta mesmo, porque não tem porquê, né? Como você falou, né? Nós não estamos sozinhos ali, né? E na verdade, quando eu abro o livro, a gente pede e os espíritos de luz que estão ao redor, né? Que façam parte dessa prece, né? Então, isso é interessante. Com certeza. Eu também tenho um esposo que também não acredita em nada, e ele agora já acostumou, porque eu faço de voz alta mesmo. Não, é bom. Porque ele começou a fazer também, e aquela negócio, né? Pelo menos a gente tá fazendo, e a partir do momento tá fazendo pro espírito deles também, né? Mesmo que não acredito, mas que o espiritismo deles, que acha que não tem, mas a partir do momento que você está fazendo aquela prece para eles, para todos, né? Então... Exato. E eu até acredito, não tenho a certeza quase, que nestes nossos estudos também estão sempre espíritos presentes. Claro, os nossos amigos, da nossa família. Eu sinto muito isso. Posso estar errada, mas eu sinto isso. Não, claro, não. Como a gente aprendeu aqui, né? A energia, a vibração, os pensamentos, a fala, tudo isso tudo que a gente está fazendo, a gente está criando, nós somos co-criadores, nós estamos criando, né? Então, nós aqui estudando as energias que estão ao nosso redor, o que está saindo da nossa voz, o que está entrando na nossa consciência, tudo isso é uma troca de energias, e a gente está sintonizado aqui, né? A sintonia, a atração. Então, a gente está aqui atraindo essas energias, essas vibrações, e esses amigos, espíritos que estão perto de nós. E, com certeza, os nossos mentores estão vibrando. Cada dia que a gente faz o estudo, ou a gente faz o evangelho, ou que a gente faz alguma coisa que nos aproxima mais da nossa espiritualidade, do nosso eu interior, da nossa melhora, né? E nos aproxima do Pai, do Criador. E isso aí eles estão vibrando, com certeza, cada dia mais. Eu costumo fazer o evangelho todo domingo, né? Todo domingo antes, à noite, eu faço o evangelho. Claro que, às vezes, quando eu estou com meu irmão, ou em algum local que tem pessoas que acreditam, então eu chamo para participar, mas normalmente faço sozinho, né? Quando estou em casa, mas sempre aos domingos eu costumo fazer à noite. Então começa a abrir a boquinha, vai ver que fica muito acompanhado. E diga à esposa, olha, amiga, não ouças agora, isto é um assunto entre mim e outras coisas.
Sim. Então tá bom, pessoal. Eu vou fazer então a oração agora para a gente encerrar. Obrigada. Vou pedir para todo mundo, quem quiser, fechar os olhos. Quem não quiser, não precisa. Mas vamos elevar aí o nosso pensamento ao nosso irmão querido maior, o nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso norte, aquele com que estamos juntos caminhando, melhorando, aprendendo cada dia mais. Mestre Jesus, obrigada por esse momento maravilhoso de estudo e reflexão. Abençoe aqui o nosso grupo de estudo online. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Que os nossos mentores possam estar presentes conosco, abençoando o nosso lar, abençoando o nosso trabalho, a nossa semana, fluidificando as águas das nossas casas. Pedimos, Mestre, que o Senhor nos acompanhe nessa nossa jornada evolutiva, nos ajudando a crescer cada dia mais, aprender cada dia mais e caminhar junto com essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos abre as consciências, que nos aproxima cada vez mais do Pai. Querido Mestre, pedimos bênçãos dos céus para o nosso planeta, para todas as regiões do orbe. Abençoe, traga a luz e o seu amor para todos os cantos e principalmente aqueles que mais necessitam, aqueles que mais choram, que mais sofrem, que mais precisam do seu amor. Obrigada, Mestre querido, pela luz que o Senhor deposita no nosso planeta, pelos seus ensinamentos que deixastes para nós e por tudo que cada dia o Senhor nos mostra e nos guia. Obrigada, Mestre querido, pelo seu amor infinito. E que assim seja. Amém.